Vai, Jean, começa você. Bom, boa noite, né? Professor Gastão, né? Estamos aqui reunidos para estar fazendo a atividade 3 que foi proposta pelo senhor, né? Atividade em grupo. É, Somos o grupo 12, né? Meu nome é Jean Caldas. Aí temos os participantes também. Pode falar. Meu nome é Arenilda. Também estou aqui, né, para participar dessa atividade, número 3. Nós somos o grupo 12 e esperamos que dê tudo certo. Vamos começar. Então, boa noite a todos, boa noite aos colegas. Meu nome é Hudson Carlos Fernandes Laureano. A gente está se reunindo aqui pela segunda vez já e para estar debatendo a atividade proposta pelo professor Gastão, pelo curso para a matéria de Introdução às Tecnologias para EAD, no curso de especialização em Rede de Computação Distribuída. Ok, vou dar uma lida rapidamente aqui no que foi proposto, né? Tá aqui a atividade avaliativa 3 em grupo, né? Aí tá aqui um roteiro que ele colocou, né? Estude o capítulo 4 da apostila, estudar à distância, né? Forme grupos, né? E debater o tema, né? Que ele colocou aqui, né? Que é os desafios do estudante EAD, como você supera os 5 desafios destacados por Wills, né? No ano de 1993, né? Aí tá aqui os pontos, né? Tornar-se e manter-se responsável por si mesmo, por seu progresso de aprendizagem. Conhecer os seus pontos fortes e pontos fracos, qualidades e limitações. Manter e aumentar a autoestima. Relacionar-se com os outros e ter clareza sobre o que está realmente aprendendo e lidar com o conteúdo. Sim. Bacana. Temos aí o roteiro da atividade, que é estudar o capítulo 4 da apostila, estudar à distância, da professora Rosângela, né? E aí, a segunda etapa é formar os grupos de mais ou menos 5 estudantes, grupo esse que foi formado pelo próprio professor Gastão. Estamos aqui em 3, tivemos aí um abaixo de 2 alunos no nosso grupo. Entrar em contato com os componentes do grupo e marcar um momento para que pudéssemos estar se reunindo de forma síncrona, que é o que a gente está fazendo agora, e discutir sobre o tema. Sim. A gente está utilizando a ferramenta o Google Hangouts e estamos gravando a interação, que mais tarde será submetida ao YouTube e repassado o link para avaliação do professor. Ok. Vamos só dar uma lida rapidamente no que foi pedido pelo Will, né, ali na apostila, né, no capítulo. Estou aqui meio que aberto ele já, né? E ele propôs aqui seis questões que ele colocou aqui, né? Primeira é tornar-se e manter-se responsável por si mesmo, né? Por seu processo de aprendizagem, né? Eis um desafio diretamente relacionado à motivação. Você necessita sentir-se motivado a estudar. Portanto, quando você perceber que sua motivação está baixa, não hesite. Entre em contato com os seus colegas, escreva para os seus tutores, proponha questões de debate para os seus professores. Anime-se. Dessa forma, você será o principal agente do seu processo de aprendizagem, né? Aqui a questão que ele está dizendo, né, de formas que a gente podemos utilizar para se sentir motivado novamente ao estudo, né? Aí algum de vocês já fizeram algum desses sugestões, né, que foi pedido aqui, né? Já conversou com algum colega, já tentou entrar em contato com algum doutor, algum professor? Esse tipo de interação eu ainda não tive, estou tendo com vocês. Entendi.
Eu E também. Vocês são as primeiras pessoas que eu tenho contato Pois do é, grupo. então fica essa dica, né, do Wills pra gente, né? A gente podemos estar fazendo, né, quando a gente se sentir por baixo, né, ou meio desanimado, a gente procurar essas propostas, né, de animação aqui. É, isso é bom. Tem a letra é, B, né, conhecer os seus pontos fortes e fracos, qualidades e limitações, né? Que ele fala, mantenha-se em constante autoavaliação, estabeleça objetivos e metas realistas, concretas e nunca deixe de contar com o apoio dos seus professores. O que vocês entendem por isso? conhecer os pontos fortes e fracos é ter consciência do seu potencial e daquilo que você precisa fazer para estar melhorando. A partir do momento que você se conhece e tem ciência do quanto daquilo que você tem que melhorar para atingir aquele objetivo, é um passo muito valioso na busca pelo aprendizado ou na conquista de algum objetivo que você tenha em mente. E Então, quando sempre que você você... conhece, né? Você sabe que você precisa melhorar os pontos que você precisa melhorar, né? Exatamente. Pois é, eu nessa questão, né? Eu destaco também, como eu tinha comentado, né, que tipo a gente temos que desenvolver, cada vez mais apoiar em nossos pontos fortes, né, e procurar ajuda nos pontos fracos, né, sem deixar tipo o orgulho de lado. Às vezes eu não sei algo da minha disciplina e eu sei que meu colega sabe, entende bastante desse assunto, né, tentar procurar ajuda, né, pedir ajuda para ele, né, para estar fortalecendo esse ponto fraco, né, e estar apoiando no ponto forte e vindo procurar cada dia mais melhorar, né. Essa questão da autoavaliação, né, tá sempre se autoavaliando, né, se meu nível de aprendizado de um determinado assunto depois de um certo tempo se melhorou, se aumentou, né, como que tá nessa questão. É, muito bom esse ponto. Tem Aí ali, temos a próxima questão, o próximo ponto levantado, alternativa C aqui. Manter e aumentar a autoestima, reconheça e valorize cada pequena conquista e o esforço que você fez para atingi-la. bom, nessa questão, né, manter e aumentar a autoestima, né, reconheça e valorize cada pequena conquista. É bem interessante, né, como eu tinha comentado, a gente conseguimos a graduação, né, estamos qualificados para estar fazendo essa especialização e só a gente sabemos toda a dificuldade que a gente passamos, né, para ter conseguido conquistar a nossa graduação, toda a dificuldade. E a gente temos que realmente valorizar, né, como eu tinha comentado, aquela questão do emprego, né? Às vezes hoje mesmo eu não trabalho na área, mas eu sou graduado, né, e procurar achar algo que seja coerente à minha graduação, né? Eu não posso estar aceitando qualquer coisa por causa que eu estou, às vezes, precisando ou estou desempregado, né? Às vezes você perde uma oportunidade de realmente estar atuando na sua área porque você aceita algo assim abaixo da sua graduação. Ou seja, né? Você realmente tem que valorizar as suas conquistas, né? Está sempre em autoestima. Concordo com você, já. Valorizar cada conquista, seja ela um avanço diante do estudo que a gente está tendo aqui. Então, você reconhecer que você tá melhorando, que você está tendo um retorno daquele tempo gasto ali, daquele esforço que você está tendo, é importante. Quer falar alguma coisa a respeito? Eu acho assim, cada conquista, eu mesma eu não sabia lidar com essa coisa desse aplicativo aqui, né? Então eu comemorei cada coisa, porque cada coisa é uma novidade para mim, né? Então Entendi. eu comemoro, eu me elogio, eu falo parabéns, garota, Isso mesmo. você vai conseguir. Tá Então, certíssimo. porque se eu não me motivar, né? Quem que vai me motivar, né?
Com Para te certeza. derrubar tem muitos, então isso aqui foi uma Verdade. conquista. Eu e minha irmã, nós saímos de madrugada daqui, lutamos, passamos o dia inteiro. E então assim, muita coisa nós estamos comemorando, sabe? Pra gente que eu fui começar a estudar, eu tinha 10 anos, então pra mim tudo é uma conquista, Entendi. sabe? E esse curso é muito importante pra mim, como para Que vocês bom. também, eu Que creio. bom. E imagina quando você chegar ao final, né? Que Nossa, mérito que vai ser, né? pra Pois é. mim, Alegria pra que minha não vai ser, né, família, cara? Pois é. meus pais são analfabetos. Entendi. Na minha família aqui, que a minha família eu considero assim, porque nós somos de Goiás, né? Então pra nós saímos de Goiás, viemos pro Mato Grosso e só nós duas estamos indo pra cima, né? Entendi. Então é uma conquista pra nós, pra nossa família, tá todo mundo feliz aqui. Que bom. Muito bom. Tá. O outro ponto Parabéns. que fala, né, é relacionar-se com os outros, né? Participe ativamente de atividades em grupo e busque relacionar-se com colegas também informalmente, mesmo que somente à distância. Tinha comentado que aí vai muito a questão também, nós estamos com bastante ferramentas que agora, né, que é o curso e os fóruns, né, a questão da interação das webconferências, o mensagem, né? Ali que a gente pode estar conversando ali, se relacionando, né? Com os outros. Facilita bastante, Com né? certeza, né? Verdade. Atividades em grupos, relacionamento com colega, como até foi dito numa questão um pouco mais acima aqui, te motiva, né? Aquela coisa que o ser humano tem a necessidade de fazer parte do grupo. Então, é algo que te prende e faz com que você tenha aquele instinto coletivo de estar seguindo o grupo, se aperfeiçoando. Às vezes você se espelha num colega que sabe bastante, não, eu quero atingir esse nível de conhecimento. Entendi. E aí, não num ponto assim de competitividade, mas Sim. de admiração mesmo. É. E é interessante isso. Com certeza. Tá. Eu quero ser igual vocês, gente. Vocês, pra mim, já estão sendo meus heróis aqui, porque eu jamais ia conseguir mandar esse aplicativo assim, igual você mandou aí no WhatsApp. O link, né? E aí você me auxiliando, Arenilda, clica aqui, clica ali, e eu consegui, né? Então eu comemoro, eu falo, gente, eu tô conseguindo. Isso é só porque tudo eu tinha que chamar minha filha, né? Entendi. E ela, você sabe, filhos para ajudar a gente, eles querem viver a vidinha deles, né? Entendi. Então, pra mim, tá sendo maravilhoso. Tô adorando. Bom, a questão E ali que propõe também, né? Ter clareza sobre o que está realmente aprendendo. É preciso que você reflita e analise o que está sendo estudado. Tudo tendo certeza que entendeu que já foi visto antes de seguir em frente com o estudo de novos conteúdos, né? Você tinha até comentado a questão de reflita e analise o que você está estudando, né? Ou seja, eu tenho realmente dificuldade se eu ler muito rápido o assunto, né? E às vezes eu leio muito rápido e não estou refletindo no que eu estou lendo. Às vezes você se engana você mesmo para querer acabar logo um capítulo ou um livro e você pega e lê muito rápido ele para meio que ter aquela sensação de dever cumprido, já li, né? Só que na verdade eu nem aprendi. Ou então tem algumas partes que você tá lendo e você não entendendo e você tá empurrando com a barriga ainda, entendeu? Para chegar até o final, mas você não entendeu a metade do livro, vamos dizer assim, entendeu? Então, tipo assim, realmente essa questão de refletir, eu tenho dificuldade nessa questão. Se eu ler muito rápido, eu não aprendo muito bem, né? A minha dificuldade é de entender algumas palavras técnicas, né, que tem nesse curso. Mas devagar eu chego lá. Entendi. Uma coisa interessante também para pegar esses termos técnicos é fazer anotações. Então, se você pode fazer um caderninho, separar um caderno só para isso, e cada termo técnico, cada sigla, você anota ali e coloca a definição na frente, que é uma forma muito boa para memorizar. Sim, eu tô fazendo isso e escrevendo na frente, do meu jeito, né? Porque Entendi.
minha forma de entender aquilo ali, de sintetizar. Então eu coloco na frente. Bacana. Mas estou aprendendo. Último item, lidar com conteúdo. Defina um plano de estudos e administre as atividades propostas, adequando a sua realização ao tempo que você possui para dedicar-se aos seus estudos. Procure sempre associar a sua aprendizagem à sua prática diária. Essa forma de estudar eu ainda não estou praticando, né? Eu tenho que começar, porque como eu tenho dificuldade, para mim ter um plano de estudo é muito bom. Questão do plano de estudo começar. também ainda eu não fiz, né? Eu confesso que eu não fiz ainda, mas é algo que eu tenho, um dos meus objetivos que eu tenho para fazer ainda, né? Eu tenho que fazer esse plano de estudo. Eu acredito que algo que seria interessante é a gente saber aproveitar bem o nosso tempo ocioso, né? Às vezes a gente tem um tempo ocioso parado que a gente poderia aproveitar para estudar e a gente às vezes prefere estar assistindo um filme ou fazendo alguma outra atividade, por exemplo, no caso, ou conversando sem objetividade no WhatsApp com qualquer outra pessoa, né? Porque ou seja, hoje em dia essas distrações estão o tempo todo na nossa frente, né? Então, ou seja, então nosso o plano tempo de estudo vai ser bom. Nosso tempo ocioso, né? Pra gente aproveitar melhor, né? Tipo assim, a gente pode ter nosso plano de estudo, né? Num horário fixo para estudar todos os dias. E quando tiver esse tempo ocioso, né? A gente pega para estudar também, né? Deixa um pouco o Netflix do lado, vamos dizer assim, o WhatsApp, né? E estudar. Às vezes eu tenho dificuldade disso aí, né? Eu poderia até... Eu tenho consciência que eu poderia aprender muito mais, né? Se eu deixasse essas coisas de lado. Isso eu tenho essa consciência. Não faço, né? Creio que seja isso mesmo. Tá. Em relação a esse item, acho que tudo já foi dito. Trazer o conteúdo para o seu dia a dia mesmo e se identificar com essa prática de estudo e tentar enquadrar seus horários de forma que você possa estar sempre se dedicando um pouquinho e estar assimilando a proposta de aprendizado da forma mais objetiva possível. Entendi. Tá, vamos partir para o capítulo 4, né, da apostila lá, que foi proposto. Sim. Agora a gente parte para o livro capítulo 4, que é Estudando em Grupo, né? Sim. Do livro Estudar à Distância. Tá, vamos lá. Eu tô até usando uma ferramenta que o professor mostrou ali, né, do Fox Reader, né, que você pega e consegue destacar algumas coisas, né, no PDF. Até achei interessante essa questão de anotações, né? Aí de cara que fala, né? Ao término do estudo deste capítulo, você deverá ser capaz de reconhecer a importância, né, de um grupo de estudo para o seu crescimento intelectual e pessoal, identificar os fatores que influenciam o aproveitamento do estudo em grupo, perceber as diferenças individuais de cada participante do grupo em que se encontra e os elementos que favorecem a interação e planejar uma sessão de estudo, né? Ou seja, né, que está falando os benefícios que você obtém, né, no trabalho em grupo. Um resuminho, né? Perceber, um ponto que eu acho importante aqui, perceber as diferenças individuais de cada participante do grupo em que se encontra e os elementos que favorecem a interação. Então, assim, saber lidar com as individualidades, com as particularidades de cada pessoa que está inserida naquele grupo, de forma que a gente consiga tirar o melhor de cada um e a soma desses esforços e das habilidades individuais chegar no resultado final. Com certeza. A importância de saber identificar a importância, né, do crescimento intelectual, né, de cada um do grupo é bastante coerente, né? Eu tenho dificuldade, vocês se propõem a me ajudar o tempo inteiro, então é uma forma de respeito, né? E de amor pelos outros também, né? Porque vocês veem que eu tenho dificuldade mesmo, eu falo logo, porque tem muita gente que fala, não tem e tal, mas na hora de pôr em prática tá com dificuldade, então
Eu agradeço vocês são parceirão mesmo. E eu vejo assim, como a gente, né? Vocês não, vocês são experts nesse assunto. Nada. Mas como eu tenho muita dificuldade, então vocês vão perceber esse crescimento intelectual na matéria, né? Entendi. Mas assim, uma coisa que eu queria destacar aqui, primeiro que você não precisa estar agradecendo por essas iniciativas, e na verdade eu até queria te parabenizar por você ter criado o grupo, que eu vi assim, você era um membro, e você já tomou frente, criou o grupo no WhatsApp e já chamou a galera. Então, assim, esse tipo de iniciativa já te coloca à frente de talvez um pessoal que tenha mais conhecimento. Com certeza, né? Porque não a boa vontade. Né? A vontade de querer obter o conhecimento que não tem, né? Ao procurar, assim, encarar desafios, né? Estar podendo se aventurar em algo novo, né? Que, como você disse, você é assistente social, isso aqui para você tudo é novo, né? Um desafio, né? Então, realmente, parabéns, né? Você tá com parabéns por isso. Obrigada. Né? Tá, vamos lá. Que fala mais aqui, né? Você se lembra quando lhe disse em outra situação, né, que a aprendizagem é um processo individual e coletivo ao mesmo tempo. Até destaquei essa frase, né? Até aqui dei ênfase ao aspecto singular do ato de estudar, e você se debruçou sobre o texto para tentar se conhecer como estudante, analisar sua trajetória de estudante e planejar sua caminhada nessa aventura de ser estudante, né? Aqui a frase que eu destaco, né? A aprendizagem é um processo individual e coletivo ao mesmo tempo. É bem interessante essa frase, né? Que a gente aprende tanto individualmente como coletivamente, né? Sim. E é tão bom, né? Trabalho em grupo. A gente, aqui mesmo, a gente está se conhecendo, né? Conhecendo um ao outro. A distância, né? Olha, quilômetros. Então, essa interação é muito bacana, né? O professor foi muito feliz de propor essa interação entre a gente, porque se fosse só no WhatsApp, a gente nunca ia se conhecer nem se falar, né? Assim, dessa forma. Realmente. O que quer continuar lendo o conteúdo? Gente, pode ler aí que eu tô só com as minhas anotações aqui, ó, tá vendo? Tudo bem. Agora eu vou conversar um pouco sobre uma das estratégias a que você pode recorrer na aprendizagem, o estudo em grupo. Na educação à distância, há instituições que planejam essa atividade como uma proposta pedagógica de pró-formação. Você já ouviu falar, talvez, dessa experiência que titula, no nível médio, que era o antigo magistério, professor dos anos iniciais do ensino fundamental. Outras incentivam e estimulam essa prática, mesmo por conta da iniciativa do próprio estudante. Então, aqui a gente tem uma separação de metodologias de ensino, né? Entre instituições que oferecem essa proposta pedagógica dos alunos estarem interagindo em grupo, estarem realizando trabalhos em grupo, já outras deixam por conta dos próprios alunos tomar ou não essa iniciativa. Então, trata-se aí de uma medida institucional mesmo. E no nosso caso aqui, a gente já percebe que a instituição com a qual a gente está vinculado já incentiva essa interação e já traz essa proposta para os alunos de forma que incentiva a gente a estar se encontrando, a estar assim, interagindo e elaborando propostas de trabalho em conjunto. Sim. No seu local de trabalho, você deve ter vivenciado atividades realizadas em grupo, em equipe. E a gente tem aqui um questionamento: como costumava ocorrer uma sessão de trabalho em grupo? Então, aquele dia eu falei para vocês, né? Antigamente, né? Falar igual o Jean, já passei dos 40. Então, antigamente a gente se reunia na casa dos colegas, né? A gente sempre combinava, assim, às vezes uma pessoa tinha casa maior, a gente pensava em tudo, né? Quem tem uma casa legal, que a gente pode estar indo, que tem liberdade. Então, assim, sempre
era assim que se estudava antes, né? Em grupo. Às vezes também o professor propunha na sala de aula, porque muitos, quando eu comecei a fazer o ensino médio, muitos trabalhavam, né, e não tinha tempo para fazer o trabalho em casa. Então o professor propunha aquela aula para fazer o trabalho, para discutir o tema e assim por diante. Outra coisa que eu anotei aqui é o tempo para fazer em casa deixava. Esse tempo a gente não tinha, né? Em 90, 2000, a gente não tinha esse tempo, porque a gente trabalhava muito e para estudar era só à noite mesmo. Então eu creio que a maioria dos estudantes passa por isso, né? De trabalhar de dia, estudar à noite. Pois é. E hoje a gente está tendo essa facilidade de ter a internet, de ter o WhatsApp, né? Mas antes não era assim. Agora hoje é totalmente diferente, mais cômodo, né? Mais cômodo. Sim, já. Então, nessa questão aí, né, eu até estava lembrando aqui que a tecnologia, né, ela veio, tem seu lado bom e seu lado ruim, né? Antigamente, né, a reunião praticamente era presencial, né, e não tinha tanta tecnologia, então praticamente o material impresso, ou seja, o livro, né, era bem mais utilizado, bem mais acessado, né. Eu sou daquele tempo que praticamente você tinha que estudar a tabuada na matemática, né. Hoje dificilmente alguém estuda a tabuada, vamos dizer assim, né, nos livros. Hoje já praticamente o pessoal já cresce com o celular na mão, no computador, né, O celular hoje tem tudo, e aquela né? questão, né, em si. Então mesmo, a tecnologia, infelizmente, às vezes tirou um pouco isso da gente, né? Deixou, vamos dizer assim, ele veio para facilitar, mas ao mesmo tempo deixou a gente um pouco assim, como posso dizer, acomodado, Dependente, um pouco acomodado, porque você hoje praticamente, ao invés de você pegar um livro para você ler o livro e refletir todo o livro, como a gente até tinha comentado, às vezes você vai ver um vídeo tutorial no YouTube, por exemplo, entendeu? Sobre aquele assunto em si. E se você, às vezes, lendo o livro em si, você consegue captar muito mais, né, do que apenas um vídeo, né? Porque o cara às vezes chegou num resultado, mas ele seguiu um passo a passo, né? Mas e o conteúdo em si que chegou até esse passo a passo que ele fez para chegar ali, né? Para ele aprender cada passo a passo daquilo ali, né? Aquele conteúdo. Então, infelizmente, a tecnologia tem esses dois lados, né? Tem um lado bom que ajudou muito, né? Mas também tem um lado ruim que tirou esse estudo presencial nosso, né? Um pouco. Eu ainda uso muito livros. Eu sou da época que eu gosto de pegar o livro, ler, reler. Então, Ótimo, muitas coisas da internet eu ainda não absorvi, né? Eu uso muitos livros, eu tenho uma biblioteca na minha casa, então eu adoro ler. Muito legal. E para as pessoas que gostam, assim, tem muita. Eu fiz o marketing multinível e aí eu aprendi uma coisa, tem pessoas que é sinestésica ou até auditiva, né? Entendi. Então, tem pessoas que eu mesma não consigo aprender assim só uma que eu não consigo ficar olhando pro celular direto, né? Minhas vistas dói. Mas se for um livro, nossa, eu leio até. Entendi. Aí aqui a gente tem na proposta de atividade, a gente já debateu a questão, né, como costumava ocorrer uma sessão de trabalho em grupo, trazendo para o ambiente de trabalho também. Hoje dificilmente você entra numa empresa e trabalha sem estar trabalhando em equipe, né? Individual, né? São poucas as profissões que permitem que a pessoa entre ali, se isole, trabalhe, desenvolva uma função sem que esteja inserida num trabalho em conjunto. Nessa questão do trabalho que você disse, né, às vezes você vai até arrumar um emprego e um daqueles requisitos é o bom relacionamento interpessoal, ou seja, né, o relacionamento com o grupo. Esse é um dos requisitos que eles querem que você tenha, né, que eles percebam isso na entrevista na hora da contratação, né, em si, né, ou seja, né, mostra como o trabalho em grupo é um ótimo trabalho, é algo gratificante, né. Exatamente. Aí nós temos uma ilustração aqui, vou até trazer ela aqui para a tela. Ela mostra aqui
pessoal numa mesa, debatendo algum assunto. E aí ele nos faz uma provocação aqui. Como se dava a sua participação nessa atividade? Olhe para a ilustração abaixo. E a gente tem aqui algumas pessoas falando assuntos que não condizia ali com o tema proposto, né? Um balãozinho aqui de blá blá blá. Vocês todos estão errados, eu penso que, ou seja, uma pessoa ali que se propõe a ser a dona da verdade, né? Que não aceita opinião alheia. Aí temos uma pessoa ali meio zangada, né? Com interrogações, talvez ela não esteja nem entendendo o porquê daquilo ali, dela estar ali, ou o que está acontecendo de verdade, qual que é o tema, o assunto dessa reunião. Aí tem uma pessoa ali irritada, não concorda, ela está só pensando, ela nem se manifestou, ela só não concorda e não está dando atenção para o grupo. Aí temos uma pessoa que está dormindo e... Mas geralmente é assim mesmo, né? Que acontecia antes, né? Exatamente. Era assim. Sempre quando a gente ia para a biblioteca da escola fazer algum trabalho, essas coisas, algum deles se dispersava. Então, geralmente, toda a vida foi 5 ou 8 pessoas num grupo, né? Entendi. Então, sempre tem esses tipos de pessoas, assim, sempre tem nos grupos. Mas aí cabe de alguém dos grupos chamar a atenção, chamar para o foco, né, do trabalho, o tema. Então, e no final tudo dá certo, né? Verdade. Descreva como você se percebe numa sessão de estudo em grupo. A próxima questão. Daí, Jean, como você se procede? Bom, eu sou uma pessoa, né, que gosta da minha opinião, né, e em relação ao grupo, estudo em grupo, eu gosto da minha opinião e sou aquela pessoa também que eu gosto de ouvir também, né, a opinião da outra pessoa, né, e chegar num consenso realmente que se aquela opinião daquela pessoa ela é melhor do que a minha, né, a gente tem aquela humildade, realmente você tá certo, vamos fazer desse jeito e aprender, né, realmente com a opinião daquela pessoa, né, ou seja, como tá na imagem aqui, né, cada um tendo uma democracia, às vezes tem uma pessoa falando, tá chamando atenção que quer falar, né, o outro não tá concordando isso, mas aqui em geral, né, cada um aqui vai chegar no consenso do que é melhor, né, a ideia ali e aceitar, né, fazer daquele modo. Eu acho que no começo, assim, de um trabalho, em escolas, assim, né, eu tranquei minha faculdade de Direito agora, e eu fiz 4 semestres, né, então, na faculdade de Direito, existe, assim, aqueles debates, né, então, até aí no livro vocês vão acabar lendo, que ele fala sobre os debates antes de começar o trabalho em si, né. Então eu creio que aí nessa mesa eles estavam debatendo sobre como seria encaixado cada um no trabalho, né? E aí muitos não estavam entendendo, outros... Mas a gente vê que todo trabalho precisa de um debate, entrar num consenso, né? Para poder começar, de fato, as atividades, né? Só falando algo rápido assim, eu acredito que o mais importante é que o trabalho em grupo, a gente temos que entender que estamos todos, né, atrás do mesmo objetivo, né, que dá um resultado satisfatório, ou seja, o importante é entender que às vezes vai ter pessoas que vai fazer um pouco mais, outras pessoas vão fazer um pouco menos, mas nós temos que entender que nós somos uma equipe, nós temos que entregar o resultado, né, em si, cumprir o objetivo, né, que a gente temos. Então nós temos que entender essa questão em trabalho em grupo, que nós somos uma equipe, estamos sempre juntos, né? Não podemos deixar ninguém de lado, ninguém de fora, né? Excelente colocação. Tá, já falou, né? Descrever um percebo numa sessão de estudo, né? Então vamos lá. Tentar adiantar um pouquinho para o vídeo não ficar tão longo, né? Pare. Agora, uns minutos, reflita por que estudar em grupo? Aprende-se estudando em grupo? Como foi sua experiência nesse tipo de atividade, né? Ou seja, sua experiência que você já teve estudando em grupo, né? Você aprende realmente estudando em grupo ou não? Eu aprendi muito estudando em grupo.
eu aprendi a lidar com as diferenças, eu aprendi com as experiências de outros, né? Então, tudo é válido, né? E é igual você fala, Jean, você escuta, você também fala e você respeita a opinião das Sim, com pessoas. certeza. Então, trabalhar em grupo a gente aprende a formar caráter, né? Na verdade. Bom, eu acho que a Nilda disse tudo, né? Mais do que o objetivo final ali, o produto final desse encontro, você aprende coisas que você leva para a vida mesmo. E é um tipo de aprendizado quase que inconsciente que você tem quando você está num trabalho em grupo. Então, você visualiza a forma como a pessoa faz, a forma como ela raciocina, como ela pensa, e a forma como ela entrega um conhecimento que às vezes ela possui e você não possui. Então, tudo isso soma num grau de aprendizado maior do que se você estivesse fazendo de forma individual. Entendi. Tá, vamos continuar aqui, né? A aprendizagem é processo de construção pessoal, resultante de interações, né, de diálogo, de comunicação com o outro, autor, orientador, especialista da área, colegas. Portanto, o estudar em grupo pode ser uma estratégia que venha favorecer esse processo. Preste bem atenção, eu disse que pode. Por quê? Eu acho que porque dependendo do seu comportamento no grupo, você pode deixar de aprender também, né? Eu acho que se você, por exemplo, na foto, só ficar dormindo, né? Às vezes você não está filtrando o que está acontecendo, né? Eu vejo assim, essa questão porquê, né? Que eu vejo aquela questão que todos realmente temos que colaborar, né? Todos temos que colaborar de alguma forma e dar a sua participação de contribuição, né? Assim, a gente perceber, né, que outra pessoa não está contribuindo, a gente conversa, né? A gente dá aquele conselho, a gente tenta colocar essa pessoa no mesmo ritmo, né, que a gente, né? A gente tenta tirar o melhor de cada um no grupo, né? E aprender com a experiência de cada um. Eu acho que o que ele colocou aí ele diz que pode, né? Então, muitas vezes pode ser que você, de qualquer forma, eu aprenderia, né? Mas eu penso assim que tem pessoas que ele não está interessado, né? Então, às vezes ele não consegue filtrar muito bem, né? E a gente tem que respeitar e entender cada um e chamar ele, lógico, para o foco do trabalho. Mas se não pegar, a gente tem que entregar, né? Eu penso que eu trabalho no Estado, né? Eu sou funcionária pública, e aí muitas vezes alguns colegas deixam aquilo ou outro, assim. Então eu falo, não, eu tenho que fazer minha parte, né? Eu tenho que entregar o meu trabalho. Com certeza. Então, quando a gente trabalha em grupo, a gente tem que ter essa disposição de, às vezes, fazer até mais do que o necessário, né? Para entregar o resultado. Tá, vou continuar aqui. Que costuma ocorrer nas atividades de grupo? Antes de tudo, nem sempre são planejadas e preparadas. As pessoas muitas vezes chegam ao grupo sem ter lido o texto, sem ter feito o resumo, sem ter anotadas as questões ou as dúvidas. Vão ao grupo na esperança de entender o conteúdo daquele texto e estarem assim, preparadas para as avaliações. Pegam as anotações dos colegas, copiam ou então fotocopiam. Abençoada a invenção da máquina fotocopiadora, né? Até não está destacando aqui, né? Ou seja, né? Pega a anotação, a cópia de cada um, né? Aguardam que o colega mais sabichão, né? Sempre às vezes no grupo tem aquela pessoa que as pessoas consideram, aquele ali é o CDF, né? Vamos dizer, é o sabichão. Vamos deixar tudo para ele fazer, né? Que é o que tá dizendo. Agora mais ou menos. Nerd, né? Pois é. Geralmente aquele tido como CDF, né? Acabou de falar aqui. Explane o texto e tire as dúvidas. Não é isso que geralmente sucede? Faz uma pergunta aqui, né? É o que nós acabamos de falar. Pois né?
Aí fala aqui um pensamento aqui, né? Para que o estudo em grupo seja produtivo, é imprescindível o estudo individual. Ninguém aprende por você. Isso aqui eu vejo fundamental, né? Para você, antes de você chegar em qualquer estudo em grupo, né, esteja preparado, né? Ou seja, igual você tinha acabado de comentar, Araísa, né? Tinha feito as suas anotações e tudo mais, né? Pegou seus pontos que você está debatendo e tudo mais aqui nessa conferência. Então, ou seja, quando você vai para o estudo em grupo, esteja sempre preparado, como posso dizer, esteja sempre a par do que você vai falar, né? Do conteúdo discutido em questão, né? É, sim, assim, ontem eu não estava preparada, né? A gente fez um treinamento, né? Mas aí hoje eu me debrucei, me debrucei sobre o livro, né? Inclusive o meu tá até, eu não imprimi ainda, quero imprimir para guardar. E sempre que possível voltar lá de novo, né? O 1 e o 2. Mas esse tema desse capítulo 4, ele é bastante pertinente, né? Assim, é uma coisa que a gente já viveu, né? Quem nunca fez trabalho em grupo, né? Quem nunca passou por algum perrengue ou alguma coisa, né? Eu, assim, todos trabalham em grupo, teve problema, teve debate, mas no final dava tudo certo. Que bom, né? E é isso. Quer continuar, Hudson, para a leitura? Ou... Continuo. O estudo em grupo tem como objetivo reforçar, estimular, incitar atitudes favoráveis ao entendimento de determinado assunto, permitindo que todos possam tirar dúvidas, suscitar questões, oferecer explicações que venham enriquecer o conteúdo apreendido pelos participantes. Então aqui a gente tem uma descrição do objetivo principal, né, de se estudar em grupo, que é a interação dos membros e o repasse de conteúdo, de informação, de conhecimento dos membros participantes, permitindo que todos possam tirar suas dúvidas, levantar questões, conflitar também. O conflito de ideias é muito interessante sempre, né? Porque às vezes você está com a opinião ali formada, mas diante de uma discussão, de um ponto de vista diferente do seu, você pode estar mudando as suas concepções. Isso é bem interessante, né? Como na política, né? O que seria de um partido se não tivesse a oposição, né? Em si, né? Às vezes você aceita, concorda, às vezes, de qualquer coisa que seja apresentada, apenas para terminar logo o nosso trabalho, mas infelizmente algo que foi apresentado não foi o melhor que poderia ser apresentado realmente, porque não chegou naquela questão de querer debater, né? Você só aceitou para terminar logo o trabalho de qualquer jeito, vamos dizer assim, ou para entregar aquela matéria, mas não tirou o melhor de cada um, né? Não tirou o melhor daquele grupo, né? Que poderia ser feito, né? É verdade. Em outras palavras, o estudo em grupo permite que o sujeito compare e confronte seus conhecimentos com os dos outros e que isso provoque conflitos sociocognitivos. Então é isso que a gente acabou de falar. Aí tem um outro pensamento aqui, do Torres Santomé, no ano de 98, página 244. A discussão das diferenças colocadas por cada integrante de uma equipe de trabalho é uma das maneiras de passar de um conhecimento subjetivo, pessoal, para outro mais objetivo e intersubjetivo. Acho que a gente também já falou, já fez uma tradução desse pensamento aqui. Segundo a abordagem interracionalista, o conflito sociocognitivo é a base, é o motor do conhecimento de novas aprendizagens, além de corroborar a ideia de que o conhecimento é transmitido, é transitório e em construção constante. Então, é aquela coisa do conhecimento não ser algo sólido, né? Ele é algo maleável, algo que evolui, que muda, que se altera de acordo com as transformações do mundo. Nós estamos sempre em construção e mudamos de opinião o tempo todo, né? A gente vê as leis da física caindo. Já quebrei vários paradigmas na minha vida. Coisas que eu pensava que era, não era, né? Então, nunca chego assim, como diz aí no livro, né? A gente nunca pode ir achando que é o dono da verdade, né?
Tem que ir de peito aberto É. para aprender. É uma questão de humildade, né, cara? Nunca assim, por mais que você, vamos dizer assim, acha que sabe muito daquele assunto, entendeu? Mas pode ter certeza que você sempre tem a aprender sobre aquele assunto que você fala que domina em si. Sempre pode ter certeza que vai ter uma pessoa melhor do que você. Ninguém é insubstituível naquele determinado assunto, né, cara? Isso também eu aprendi, né? Principalmente na área trabalhista, né? No serviço, né? Às vezes sempre tem você pensa, eu tenho aquele cargo e eu sou insubstituível, né? Aí você tá enganado, né? Sempre tem uma pessoa melhor que você, ou às vezes mais qualificada que você. Né? Então por isso sempre tem que dar seu melhor, né? No que você tá fazendo, né? É verdade, Eu sempre assim, eu chego no lugar, eu procuro escutar mais do que falar, né? Porque aí quando você escuta mais, você aprende mais, né? Você absorve mais. Então é muito bom você ter a humildade de estar sempre com o copo pela metade, né? Entendi. Cada vez caber mais um pouquinho. Continuando, temos aí bem a importância do debate, da crítica, da dúvida, do erro, de não se fechar em verdades absolutas, de aprender com o outro. Está agora entendendo a importância do estudo em grupo e por que essa atividade tem que ser bem planejada, e ainda mais por que os membros do grupo precisam se preparar antecipadamente, participando ativamente. Fez um questionamento aqui que a gente já discutiu lá atrás. Sim. Nós não fomos educados ao diálogo, à discussão, ao trabalho em grupo. Nos grupos, geralmente, predomina a prática do autoritarismo de uns e do mutismo de outros. É aquela questão que eu já comentado, né? Tipo assim, uma pessoa ser mais ativa, outra ser um pouco mais, vou dizer assim, descansada, um pouco mais parada, né? Uma toma mais à frente, a outra fica mais omissa, né? Fica um pouco mais omisso. Tímido, né? Mais tímido. Isso também vai muito do perfil psicológico da pessoa, como a Arenilda disse. Às vezes ela fica mais calada, mas ela absorve mais conteúdo. Às vezes uma pessoa ela se mostra apática, mas ela tem uma visão melhor daquilo que está ocorrendo, é mais analítica. E já tem aquelas pessoas que gostam de aparecer, e às vezes essa pessoa mais omissa, né? Ela tem essa visão melhor, foi mais fácil aprender, só tem dificuldade para se expressar, né? Às vezes ela é omissa por causa disso, né? Que às vezes não gosta de falar em público, ou não, ou tem medo até mesmo de seminário, né? Seminário a gente é algo que sempre pega no pé, né? Eu sou meio tímida, assim, na questão de WhatsApp. Eu não sou muito de falar em grupo. Eu estou em vários grupos, eu posso contar os grupos que eu falo alguma coisa, que eu converso, ou que eu dou pelo menos bom dia, assim, sabe? Não é porque eu sou muito assim, eu sou sentimental, então se às vezes a pessoa me ofender, eu já vou levar aquilo pra mim, então eu preciso mudar isso aí pra depois eu começar a conversar nos grupos, né? Entendi. Então, se você não tem aquela interação, eu vejo antes, né, quando começou o WhatsApp, era tanta briga nos grupos e tal, eu fui saindo. Então, eu fico muito pouco em grupos, né? Não sou muito de grupos. E até para conversar no nosso grupo lá da IAD, você pode ver lá, às vezes que eu falei alguma coisa, acho que foi só no primeiro dia e quando eu montei o grupo. Eu só participo dos que eu sou obrigado também, porque é complicado, acaba que é muita informação no dia a dia, principalmente para quem trabalha ou para quem é vinculado a essa área. Então, assim, você fica conectado 24 horas praticamente por dia e você pega o celular e tem lá 10 grupos com centenas de pessoas jogando mensagem ao mesmo tempo, o dia todo cansativo. Eu só tenho o grupo da família e mesmo assim no grupo da família eu também quase não converso. Aí fala que é espiã, né? Só espiã. Mas então tá. O que mais que a gente vai? Como aprender a debater, a estudar em grupo? Não há receitas do tipo siga os passos. Aprende-se a debater debatendo, aprende-se a estudar em grupo estudando em grupo.
Para tanto, você terá que se esforçar para exercitar essa habilidade do estudo em grupo. Como? Fazendo antes o registro de suas opiniões e compreensões sobre um determinado texto, para expressá-las e compará-las com os demais colegas no momento de encontro, escutando-os em atitude de abertura, quando estão expondo, em atitude de querer aprender com o outro no que diverge de sua compreensão, de saber rever sua opinião. Então ele aqui nos dá uma instrução de como aprimorar, né, essa habilidade de se trabalhar em grupo, e faz a proposta justamente daquilo que você disse ter feito, Elenilda, de estudar, de visualizar o tema, de visualizar a proposta e se preparar, né? Fazer anotações e já ir com a ideia formada sobre aquilo, de forma que ao expor você seja confrontada e ao assimilar o que a outra pessoa está expondo, você amplia aquele conhecimento que você já conseguiu previamente. Tudo se baseia na preparação, né? Porque tem que se preparar antes, né? Que tá. Quer continuar, já? O estudo em grupo somente faz sentido se provocar tudo isso. Se atua no campo intelectual e afetivo. Se propicia momentos prazerosos de estar juntos e se provoca trabalhos produtivos e colaborativos, né? É praticamente o que a gente está discutindo, né? Você ali tem vários tipos de momentos ali, né? Você no estudo em grupo você passa tudo por isso, né? Em momentos prazerosos, momentos juntos, momentos também de dificuldades, momentos de aprendizados, né? Todos os tipos de momentos, momentos que vai ser produtivos e momentos que nem tanto, né? Momentos colaborativos, ou seja, né? A gente passa por vários tipos de sentidos, né? Vários tipos de momentos. No entanto, de emoções, de emoções, isso. Tá. No entanto, existem alguns fatores que influenciam de maneira positiva ou negativa o estudo em grupo. Por isso, considere os seguintes aspectos. Vamos lá. Letra A. Se há necessidade de desenvolver juntos aquela atividade proposta, né? Ou seja, a gente tinha até comentado, né, isso antes aí, né? Eu vejo que sim, né? Se é um grupo, né, a gente tem que estar sempre discutindo, né, essa atividade proposta, né? Essa é a minha opinião, né, de vocês. Eu acho que sim, porque aí a gente tem um norte, né? Porque quando a gente debate sobre o tema, eu lembro que antigamente, voltando a falar com uma pessoa bem idosa, tá longe disso ainda. Porque a pele ajuda, né, a cor. Mas já tô quase nos 50 já. Antigamente as pessoas a gente fazia um bolinho, uma pipoca, alguma coisa assim. Então era prazeroso, né? Tá em grupo, tá se reunindo. Até hoje eu tenho as minhas amigas que a gente estudou até no ensino fundamental, médio. E aí cada uma foi fazer uma faculdade diferente. Mas nós somos amigas, a gente se reúne até hoje. Então, assim, ficou aquele grupo para sempre, né? Entendi. As professoras tentavam separar a gente, as mães iam lá e colocavam a gente na mesma sala. Aí todo ano era a mesma coisa. Então, a gente fez aquela amizade para sempre. E eu gosto de trabalho em grupo. Tá, vamos para o B, né? Você está num grupo de colegas com que você esteja afinado, pois quando nos é proposto um trabalho em grupo, temos o impulso de nos unir a pessoas que já conhecemos e com quem nos relacionamos melhor. Isto é bastante positivo, pois teremos liberdade de expressar nossas ideias, colaborando com o crescimento do grupo, né? Ou seja, né, é o que a gente tinha comentado, né? Aquela questão de afinidade, né? A gente começou esse grupo aqui. Para mim, eu espero que todo mundo consiga concluir o curso, né? Que a gente vá sempre junto aí no grupo, né? Nosso grupo, por enquanto, infelizmente, só está com 3 pessoas, mas acredito que vai entrar mais, com certeza, no decorrer, né, do
do curso, vai ter as outras matérias e com certeza vai entrar mais pessoas, mas a gente tendo essa afinidade, a gente já conhece as características de cada um, né? E tá sempre estando unidos ali, né? E um ajudando o outro, né? Em si. Verdade. Tá, letra C que fala aqui. A sua participação ativa no grupo é fundamental. Cada componente precisa ir preparando para o estudo em grupo, com as atividades propostas e realizadas. Nada de parasitas no grupo, né? É o que a gente comentou, né? Todo mundo tem que participar, né? Todo mundo tem que estar ativo no grupo, dar a sua opinião, e a gente temos que estar reunindo todas as opiniões e tirar o melhor daquilo ali. A gente chegar no consenso, não, realmente a sua opinião é melhor, vamos fazer desse jeito. Ah, não, a outra opinião do ciclano ali, né, é melhor, então vamos unir, vamos fazer desse jeito, né? Acho que vai ser o melhor. Todo mundo chegar no consenso e chegar num produto final, né, para entregar, né? É verdade. Isso é muito bacana. Tá, letra D. A diversidade nas ideias, nas experiências, no jeito de ser, é o fator importantíssimo a ser considerado no grupo. Nós somos iguais, temos nossas ideias e opiniões que nos caracterizam como únicos. Isso enriquece o grupo. O respeito mútuo é indispensável, né? Ou como eu acabei de citar, né? Cada um tem a sua opinião, né? O importante é o que o respeito se prevaleça, né? Jamais é o que, assim, como posso dizer, seja muito agressivo com o outro ou desrespeite o outro porque a sua opinião é melhor, você se considera a sua opinião melhor, né? O importante é a gente manter sempre o respeito, né? Entre nós, né? Entre o grupo, né? É o que tá... É aquilo que eu falei, né? Tá sempre disposto a aprender com o outro, né? Porque a gente tem que estar, a gente nunca é dono da verdade absoluta, então sempre alguém vai ter algo para nos ensinar, né? E nós também vamos ter algo para ensinar e aprender. Então, eu vejo isso muito nas igrejas, né? São pessoas totalmente diferentes uma das outras e estão ali por um propósito e acabam se amando como irmãos de verdade. Entendi. Né? E entender um ao outro, né? Então o grupo pode ser um grupo familiar, pode ser um grupo da escola, pode ser um grupo de amigos, então a gente tem que estar sempre aceitando o outro como ele é e amá-lo com os seus defeitos, né? Que às vezes as qualidades é fácil de você amar, mas os defeitos a gente muitas vezes não quer entender o outro, né? Então isso eu acho muito importante a gente amar um ao outro como a ti mesmo. Vamos para outra questão aqui, né? Tá, o grupo, antes de iniciar o trabalho, deve ter claro o objetivo comum para um direcionamento do trabalho, tornando-o produtivo, né? Ou seja, né, antes de iniciar o trabalho, todo mundo tem que estar com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo, né? A gente já define o objetivo e começa a trabalhar em cima de uma construção para chegar nesse objetivo, né? Sem ter que ficar desviando o foco, né, do nosso trabalho, da nossa reunião no grupo em si, né? É isso aí, gente. Tá, letra F. É importante que se estruture o método de trabalho que será desenvolvido pelo grupo e que se definam competências, responsabilidades e tarefas, né? Ou seja, uma divisão, né? Uma divisão de trabalho para cada um aqui, né? O método que a gente vai fazer o trabalho e dividir as tarefas para cada um. É interessante a gente, nessa questão de divisão, né? A gente perceber quais são as habilidades e não qualificação, mas assim, a facilidade que a pessoa tem para estar distribuindo essa tarefa, né? Às vezes, exemplo, o Hudson é melhor na programação, né? Vamos assim, for um exercício, por algum tipo de programação. Aí eu passo essa tarefa para ele, vamos dizer que ele tem melhor nessa parte. A outra pessoa é melhor em rede, você faz essa parte. Ou seja, a gente tirar o melhor de cada um e distribuir as tarefas com que cada um tem de melhor, né? Mais facilidades para aprender. Acho que fica mais produtivo, né? O grupo, né? Em si. Exatamente. Quer falar alguma coisa, Hudson? Não, acho que é isso mesmo.
Essa divisão de competências aí, é isso que você falou, considerar as habilidades ou o grau de competência de cada membro para desenvolver determinada função e saber fazer essa divisão de forma que o objetivo seja cumprido e que o produto seja o esperado. Então acho que não tem muito a falar sobre isso não. Ok. Para o bom desenvolvimento das atividades em grupo, é fundamental que se escolha um local adequado que permita a concentração dos participantes. Você se lembra de quando abordamos o item onde estudar? Essa é a letra G, né? Então, assim, hoje a gente está elaborando essa proposta aqui no conforto dos nossos lares, né, das nossas casas. Mas, quando há um encontro físico, é importante que esse espaço físico comporte, se adeque às necessidades do desenvolvimento da proposta. Então, hoje a tecnologia está nos permitindo que a gente faça esse encontro em espaços físicos distintos. Mas para uma atividade em conjunto, talvez de um número de pessoas maior, e suponhamos que uma atividade será desempenhada por 10, 15, 20 pessoas. Então esse ambiente tem que comportar e se adequar de forma que o trabalho possa ser feito de forma confortável, de forma planejada. Aí, para que o estudo em grupo seja produtivo, é básico que se estabeleçam algumas regras que devem ser seguidas pelos participantes, como o cumprimento de horário, comprometimento com os outros membros do grupo e com demais participantes. Então, isso aqui são regras de comportamento dos membros, né? Ele está cumprindo Que é combinado, né? O acordado, o isso. combinado. Aqui no caso a gente está em um grupo flexível, né? Somos 3 pessoas apenas, então é mais fácil da gente Com certeza. tá se acertando, tá? Mas se fosse aí uma quantidade maior de membros, 10 pessoas, 15 pessoas, então essa flexibilidade de estar alterando horários, de estar alterando datas, enfim, pode ficar mais difícil quando o número de participantes é maior. Entendi. A metodologia de trabalho também deve ser definida pelos participantes, por meio de sistematização do estudo, para o bom aproveitamento do tempo disponível. Definidas as regras e a metodologia, as atividades devem ser desempenhadas com objetividade, sem mais dispersão. Então aqui a gente vê uma coisa que é primordial, né? Que nada é mais valioso do que o tempo. Então, fazer com que esses encontros sejam produtivos e que não onere muito em tempo dos membros, dos participantes, é um fator que deve ser levado em consideração e deve ser trabalhado para que a proposta seja alcançada no tempo mais breve possível e que não se torne algo maçante para os membros envolvidos, né? Que não influencie muito nas atividades diárias dele. Vocês querem falar alguma coisa a respeito desse parágrafo? Eu não. Não, pra mim também a observação sua tá ótimo. O estudo em grupo possibilita e favorece. Aí a gente tem aqui o levantamento dos fatores chaves do estudo em grupo, né? Ele possibilita a interação imediata na troca de experiências e de informações, a retirada de dúvidas que surgem no estudo individual. Então, no estudo individual ali você vai tendo dúvidas que podem ser sanadas quando você estiver ali naquele ambiente coletivo. Sim. Desenvolvimento de esquemas cognitivos, favorece a tomada de consciência acerca das decisões a tomar, a negociação de informações e estratégias para elaboração coletiva de textos. O que vocês entenderam disso? A negociação de informações e estratégias para elaboração coletiva de textos. Eu não entendi. Bom, assim, a negociação de informações e estratégias para elaboração coletiva de texto. Ou seja, né, negociações de informações, né?
Eu entendo que a gente reúne todas as informações e dessa reunião das informações a gente tira a melhor dela, né? E monta uma estratégia para elaborar textos, para a elaboração do texto, né? Ou seja, tá debatendo, juntar as informações, né? E tirar o melhor, né? Eu entendo por isso, né? Eu entendi agora. Você conseguir sintetizar as ideias desses membros e colocar em um texto que atenda às expectativas de todos, né? Fazer com que o principal, como dito pelo Jean, seja colocado, seja contextualizado e que o produto final ali, que aquele texto, aquela elaboração, capte a essência do entendimento dos membros do grupo. Bem interessante essa colocação aqui. A formação de hábitos e atitudes de convívio social, então, aquela pessoa mais introspectiva, aquela pessoa que tem maior dificuldade em estar interagindo, né, acaba que ela passa a desenvolver um pouco essa habilidade de convívio social. Desenvolvimento de valores com a cooperação e solidariedade, então, aprimora-se esses valores, né, de estar sendo altruísta, de estar ajudando, de estar tendo empatia com outra pessoa, com os outros membros. A avaliação do desempenho individual e coletivo. Avaliação do desempenho individual e coletivo. Assim, é um termo interessante, né, essa última colocação aí, tipo, a avaliação do desempenho individual e coletivo, né? Assim, será que todos os membros do grupo estão na mesma linha de pensamento? Todo mundo chegou àquele resultado com satisfação? Às vezes, tipo assim, começamos um trabalho junto, né? E todo mundo se envolveu, mas será que todo mundo realmente entendeu aquele trabalho? Né? Todo mundo está inteirado daquele trabalho? Às vezes você vai apresentar um seminário, né? Às vezes seminário, exemplo, é 5 pessoas, só 2 pessoas têm e apresenta todo o trabalho no seminário e as outras pessoas não entenderam e ficou só para ganhar nota, vamos dizer assim, por exemplo. Ou seja, será que no resultante final daquele grupo todo mundo se inteirou, todo mundo aprendeu, né, sobre o assunto debutante, que é o mais importante é aprender, né? Será que todo mundo aprendeu o que foi proposto, né? Olha, essa é a questão. Muitas vezes acontece, né? Tipo, você falou aí, num seminário, como o autor disse lá atrás, né? O estudo em grupo, ele é um aprendizado individual e coletivo, né? Sim. Então, primeiro você vai para a individualidade, aprender, se prepara, né? Fazer suas anotações, se preparar para poder ir para o debate no grupo, né? Antes de começar a elaborar o trabalho. Mas aí acontece muito isso, né? De muitos, não todos, não é assim, até hoje eu nunca vi um grupo que todos, assim, a não ser na faculdade, né? Mas ensino fundamental e médio, as pessoas se distraem mesmo, se dispersam e 1 ou 2 ou 3 toma a frente do grupo e vai, e os outros ficam ali para preencher tabela mesmo, porque tem que ser feito o trabalho, né? Bom, acho que chegou então, o final, há né? essa dificuldade às vezes. Na faculdade não, todo mundo tem que fazer mesmo, né? Aí todo mundo fica mais... O pessoal tá mais atento. Mais focado. Eu acho que aqui encerra, né, o conteúdo proposto pelo capítulo 4. Ficou um pouquinho grande, né, o nossa live, mas foi a primeira, né, que a gente, pelo menos, possa estar... Não tem como encurtar, né? Não, Hudson? Fazer alguns cortes. Não, vai ter que ser direto. Eu acho que, por ser essa proposta inicial, acho que não tem necessidade, não. O professor ele pode avançar. Depois ele vê. No caso, a gente sobe o link, ele pode avançar, pode voltar, pode rever, da forma que achar melhor. Né? Então, beleza, pessoal. Mas eu acho que ficou bacana, a gente decorreu bastante sobre o tema e colocou, opinião de cada todos nós colocamos nossas opiniões e nossas interpretações do texto. Então, mesmo que tenha ficado um pouco prolongado, mas eu acho que foi muito válido. A proposta foi
foi alcançado. Foi alcançada, né? Ok, eu vou Beleza, então. postar já no YouTube já também. Depois eu passo o link pra vocês. Aí assim a gente assiste as gravações, né? Nem vai passando um pouco pra frente. Aí depois vê qual as gravações ficou melhor pra gente postar na avaliação lá, né? Pra entregar. Aí vocês postam lá no grupo? Sim, vamos postar o link lá. Ah, então tá. Tá bom, Boa gente. noite pra Bye, bye. vocês. Boa noite, Boa noite pra vocês, pessoal. Obrigado Com Deus. aí. Ok, Até obrigado. mais. Até mais.